Olá, tem tempo que eu não faço vídeo aqui para vocês, né? Então, hoje, já que eu estou mais falante, resolvi fazer esse vídeo, até porque eu observei. Bom, vocês já me conhecem, né? Não preciso me apresentar, vocês que chegaram aqui no canal, mas eu sei que às vezes tem gente que cai de paraquedas, então sou Meire J. Costa, aí para quem está caindo. Mas uma coisa que eu observei nessa última semana. Eu gravei um tempo atrás um vídeo falando sobre o Vaticano, a semelhança do Vaticano com a cidade de Teotihuacan. Aliás, foram 2 ou 3 vídeos que tem aí no canal sobre esse tema. E achei assim interessante porque, de repente, as pessoas voltaram a se interessar por esse vídeo e vários comentários, várias perguntas. Então, eu resolvi também expor um pouquinho o meu conhecimento, aquilo que eu também consegui juntar depois que eu gravei esses vídeos, que estão aí no canal, tá? Porque, na verdade, a descoberta, para mim, tá? Que eu nunca tinha percebido isso, para mim foi surpresa mesmo. Eu estava em fase de implantação do método IETVA, eu ia para o México, eu tinha algumas ativações para fazer no México, eu estava voltando, aliás, no México, e aí vieram essas informações dessa semelhança, e nesse processo de eu conseguir descobrir mais ou menos isso, né, entender esse processo dessa semelhança, veio até uma ativação lá na cidade de Teotihuacan, que foi a reconexão da essência, utilizando a energia de Teotihuacan, que é conhecida como a cidade dos deuses. Na verdade, lá eles se comunicavam com os deuses, né? Então, mas bem antes dessa cidade ser dominada pelos. Ser civilizada, vamos dizer assim, pelos teotihuacanes, porque, na verdade, era uma cidade que estava abandonada lá atrás, os teotihuacanes viveram nela um tempo também, pegaram alavancaram ela um pouco, depois os teotihuacanes sumiram novamente, então, quer dizer, eles já encontraram, porque há indícios de que a cidade seja de 12 mil anos atrás, os teotihuacanes foram talvez há 4 mil anos, é o que se especula, e aí depois, há 2 mil anos atrás, os astecas tomaram conta dela. Então, é uma cidade que de tempos, e depois os astecas foram dizimados ali, espalhados, né, pelos espanhóis. Mais à frente, eles viveram um tempo na cidade, e aí quando os espanhóis chegaram também já pegaram ela praticamente vazia, deserta de novo. Então, nós temos períodos distintos em Teotihuacan, assim, de que houve civilização e depois sumiu, ninguém sabe para onde foram os habitantes. Isso lá no México é um mistério também para eles. Mas o fato é que, como eu ia fazer essa ativação, e um pouco antes eu descobri isso tudo, desceram informações para que eu fizesse uma ativação lá que reconectasse a gente com a nossa essência. Existe uma força, uma energia lá, uma energia diferente que ela consegue fazer com que a gente relembre um pouco quem nós somos de verdade. A nossa essência, não a nossa personalidade. Aquilo que realmente a gente é, né? A nossa verdadeira centelha ali. E o que essa centelha já passou em diversas encarnações, não só nesse planeta, mas em outros planetas, ali existe uma energia que permite que a gente recobre talvez até tudo, tá? É por isso que dizia que eram cidades que formavam deuses, porque no momento que você consegue recobrar isso também, quem você é, de onde você veio, e na maioria das vezes isso vem junto com essas ativações desses energogenezinhos que estão todos desligados. E esses energogenes, eles trazem também os tais poderes que a gente tinha lá atrás. Então, por isso que eles têm essa pegada de a cidade dos deuses, a cidade que formava, que criava deuses e que permitia a comunicação com o outro lado. Mas eu achei interessante que, junto com isso, também ressuscitaram aí na internet uma fotografia do Papa Francisco. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui para vocês. Do Papa utilizando. Olha aqui. Essa fotografia é de 2018, na verdade, tá? Ela está circulando como se fosse em alguns sites, dizem que é até atual, mas não é, eu fui pesquisar mesmo. Em 2018, o Papa Francisco ele visitou o Chile. E aí ele quis usar acho que é casula, o nome dessa aqui, ó, dessa echarpe aí que ele usa. Ai, caramba, deixa eu pegar aqui.
Deixa eu ver se eu consigo ampliar sem perder a página. Aqui. Ele usou nisso aí um símbolo. Esse símbolozinho aí, na verdade, ele é chamado gigante... Aqui, ó. O gigante do Atacama, tá? Isso aqui eles chamam de geoglifo, acho que é isso a palavra. Eu não sei se é geoglifo, deve ser. Tipo, a gente tem os agroglifos, que são aqueles desenhos que a gente encontra no agro, no meio das plantações, e esses desenhos aqui eles são feitos esculpidos nas montanhas. Isso aqui está lá no deserto do Atacama. É uma figura tradicional lá do Chile, né? Dizem que é uma divindade inca, talvez. Ela tem, inclusive, um nome. Esse gigante do Atacama, ele tem um nome. Eu sou péssima para nome. Tarapacá, parece. E é uma figura que é conhecida no Chile. Tá. Então, na época justificativa, não só o Papa, mas todos os ajudantes do Papa lá usaram essa... A gente até na foto mostra os outros também, ó, todos usando a mesma... É casula o nome disso, Miriam? Não sei direito o nome. Esse treco aí do paramento do Papa, né? Da roupa lá, da vestimenta do Papa. Todos eles estavam usando com o mesmo símbolo. Isso daí, na época, foi explicado que era uma homenagem ao Chile, já que eles estavam fazendo a missa lá, o evento lá no Chile, então eles resolveram prestar essa homenagem. E agora, há pouco tempo, eles ressuscitaram isso aí na internet, há pouco tempo, essa semana que eu vi vários vídeos, me mandaram vários. Eu não sou de futucar, então eu não sei, acredito que tenha viralizado isso aí em algum lugar, e aí me mandaram. Me perguntando, desculpa, me mostrando essa ligação, o que a Igreja Católica esconde com essa questão alienígena, por que o Papa ia colocar aquilo? E algumas pessoas estavam achando até que isso fosse recente, que ele estivesse agora revelando a associação da Igreja com os alienígenas. Aí, inúmeras, né, na verdade, teorias que vão surgindo, né, cada um explicando aí, ou levantando hipóteses. O fato que eu achei bem curioso, e até para contar para vocês o que eu consegui ver, porque eu estou nessa correria, nessa pegada dessas ativações, e eu não estou conseguindo trazer relatos para vocês das minhas projeções, porque as minhas projeções elas estão muito focadas no meu trabalho, né? Mas eu lembro que depois dessa coisa toda que eu fiz ativação no México e que veio à tona essa história do Vaticano ter uma semelhança física com Teotihuacan, e que eu também não tinha entendido muito bem, que na época vieram algumas explicações em projeções, mas depois disso eu tive outras projeções e que me mostraram, eu venho conversando com vocês a questão da forma como os nossos irmãos do espaço procedem ou influenciam a nossa evolução. O nosso planeta ele não foi colonizado por uma raça só, nós tivemos a intervenção de várias raças alienígenas. Uma das raças que tentou intervir aqui e que continua intervindo, talvez ela vá se mostrar daqui para frente um pouco mais, a gente consiga perceber mais a presença dela, seja mais gritante para a gente, mas vai chocar muitas pessoas. Por quê? Porque, na verdade, eles, os nossos irmãos do espaço, sempre estiveram por trás de todas as religiões. Não necessariamente são os mesmos, não necessariamente é o mesmo grupo, mas o mesmo modus operandi, né? A mesma forma de conduzir através de doutrinas, de regras, é utilizado por diversos grupos, por diversas raças diferentes. E, às vezes, não são só raças específicas, são grupos mesmo, formados por algumas raças. É como se fossem grupos de controle. Então, o que, na verdade, aconteceu? Nós temos um grupo forte de alienígenas ou irmãos do espaço, seres de outros planetas, o que a gente queira chamar, consciências que estão fora do planeta Terra, que tinham muito mais evolução, que participaram também na nossa civilização e que tentaram trazer para a gente evolução. Eu já falei para vocês que Jesus, inclusive, quando esteve aqui, a intenção dele não foi totalmente, ele não conseguiu fazer tudo aquilo que ele veio fazer. Né? Infelizmente, como a Terra não era só
controlada ou... Está fugindo a palavra, né? Não tinha só um grupo por trás operando. Como tinham vários grupos com outros interesses, naquela época, Jesus veio para tentar consertar a situação toda e não conseguiu consertar do jeito que ele esperava que ele fosse consertar. Nós não estávamos maduros como humanidade para... A gente ainda não tinha uma consciência expandida como nós não temos ainda, que se a gente tivesse estava fácil, mas nós não temos uma consciência expandida para compreender o verdadeiro sentido que Jesus queria trazer para a gente de ideia de concepção de vida, de vivência, de existência. E ele falhou. Quando eu falo que ele falhou, muita gente cai de pau em cima de mim. Como Jesus, por ser desse, falhar? Sim, gente. O que aconteceu com ele, na verdade, é como as consciências que trabalham com ele, da onde ele vem, eu sempre não venho falando que a gente respeita livre-arbítrio, que a verdadeira evolução vem através das escolhas. Ele veio aqui com o coração aberto para que nós fizéssemos a melhor escolha. Uma representação disso clara é a escolha entre Barrabás e ele, né? Só que nós não fizemos a melhor escolha. Por quê? Porque nós também temos outros seres por trás disso tudo manipulando, que têm interesses aqui. Então, quando Jesus veio, a ideia dele é, através da frequência amorosa que ele vinha emitir, através de tudo, todo o grupo que estava por trás dele acreditava que a humanidade faria a melhor escolha, que a gente conseguiria vencer aquele movimento que estava sendo implantado ali naquele momento, através do amor, da frequência amorosa, da fraternidade, de tudo aquilo que ele veio tentar ensinar para a gente. Mas não rolou. Então, esse papo de que Deus sabia, ia botar seu filho, gente, isso nunca colou comigo. Por quê? Se Deus é amor, é bondade, é tudo, como ele ia colocar um ser aqui na Terra, ainda mais como contam aí que ele é o Filho Supremo, botar seu filho adorado ou o predileto, sei lá como falam, para sofrer na Terra, não faz sentido. E isso realmente não é assim. O que aconteceu é que fizeram a escolha ruim. E ele sabia, sim, que ele estava vindo para tentar resolver o problema e que poderia dar ruim, como deu. Tá? Depois que deu ruim, o que a gente vai fazer? Do limão uma limonada. Deu ruim. Ok. Então, essas consciências que estavam por trás, elas... Vamos fazer o seguinte, então. Vamos jogar mais ou menos como eles estão jogando. Eles não estão sendo aí... não estão pegando pesado com a gente? Então, vamos agora organizar tudo. Então, vamos instituir a coisa aqui, vamos acabar com o politeísmo, vamos reforçar a ideia de um Deus único, vamos trazer a figura do Jesus agora realmente reforçada para criar uma base, para que as pessoas consigam, já que não deu certo... Ele não veio, ele não escreveu nada, ele não deixou nada escrito, porque ele acreditava que a frequência dele ia contagiar todo mundo. É um ser supremo, realmente, de alta hierarquia. Mas a gente estava naquele estágio, né? E tinha as consciências ruinzinhas operando por trás, e deu no que deu. Mas para aproveitar a situação e a gente não sair perdendo tanto na história, foi-se instituída a igreja. A igreja, ela nasceu justamente para fazer do limão uma limonada, para pegar aquela história ruim do que tinha acontecido com o fracasso, né, do Cristo, e aproveitar aquilo ali para que trouxesse uma transformação para a nossa humanidade, para toda a nossa raça. Então, era um trabalho de formiguinha, de conscientização, como foi feito, para poder acabar com o Império Romano também, e tanto que abraçou, na verdade, o Império Romano, influência, tudo lá de fora, para que a gente conseguisse controlar toda essa situação e começar de novo do zero. Foi-se entendido do lado de lá que a gente não tinha maturidade nenhuma para lidar com liberdade de escolha, para lidar ainda com a frequência do amor. A gente não estava preparado, não estávamos. Então, foi feito todo um trabalho através de doutrinação, de evangelização, por isso a igreja surgiu.
para trazer tudo que ele fez de forma escrita, para que a gente lesse, para que a gente entendesse. Olha aí, 2000 anos ainda tem gente que não entendeu bulhufas, né? Então, por trás desse trabalho todo, existiam os nossos irmãos do espaço. Aqueles que lá no começo tinham a ideia realmente de trazer, de criar na Terra uma civilização mais fraterna. Lá atrás, quando eu digo lá atrás, no tempo de Lemúria, né? Depois os Atlantes, no comecinho da Atlântida, porque depois a Atlântida foi corrompida também. Então, aqueles que realmente vieram para cá com uma ideia fraterna, são esses que estão por trás. Então, eu sei que eu também já falei muito mal da igreja, da ICAR, mas eu sempre falei assim, é a mentalidade que tem por trás. Como um pai que acha que está fazendo o melhor para o filho, educando, batendo, reprimindo, dando temor. Então, essas consciências que estavam por trás da criação da igreja, alguns realmente, a ideia era criar algo que disseminasse por escrito, né, de forma escrita, de forma, vamos dizer, institucionalizada, né, talvez seja essa palavra, os ensinamentos que Cristo trouxe, tentou passar para a gente através de exemplo e não deu certo. Então, a criação foi essa. Então, esses seres que estavam por trás disso criaram essa instituição com essa finalidade. Nós estamos num planeta que a gente vive numa matéria mais densa, então a gente precisa de recursos materiais para poder fazer a coisa acontecer, senão fica difícil. Então, a igreja, como instituição, precisava de recursos e começou a angariar recursos, mobilizando as pessoas através, no começo, de doações dos próprios nobres da época, aquilo tudo que a gente já viu que a história fez. Só que quando a gente fala de dinheiro, né, começa a entrar também a corrupção dos ideais, dos valores, e a igreja ela chegou num determinado ponto que ela também foi corrompida. Então a gente sabe que pelo poder, quando ela começou, depois que ela se instituiu mesmo, que ela se espalhou e que ela conseguiu dominar o Império Romano, aí começou a haver uma certa influência daqueles que antes dominavam só o Império Romano, disseram, opa, peraí, agora vamos trocar de lado e vamos começar a dominar aqui. Então, é por isso que a gente percebe que há uma certa influência, sim, tanto lá de Teotihuacan, porque vem daqueles nossos amigos lá de trás, agora mesmo o Papa talvez no insight dele, e resolveu até unir, né, já tem tempo, isso aí foi em 2018, mas ele teve esse insight de colocar ali como uma forma de homenagem, porque ele estava no Chile, mas inconsciente ou consciente tem a ver, porque todos esses seres que passaram aqui, principalmente pelas Américas, são os seres que trabalharam em Lemúria, trabalharam em Atlântida, que trabalharam por trás disso tudo. Expliquei como isso aconteceu. Acho que deu uma quebrada aí, mas continua, né? Está piscando aqui a conexão. Bom, mas o fato é que é para a gente parar, para a gente pensar direitinho nessa conexão dos nossos irmãos do espaço com a igreja. Os negativos vão tentar fazer com que, vai chegar um ponto aí, eu não sei quando, vocês vão ver, vão tentar fazer com que a gente pense que, principalmente quem é da igreja, ache que isso é coisa do capeta, coisa de paganismo, e não tem nada a ver. É como se a própria instituição, aquelas pessoas que constituem a instituição, estivessem recobrando as suas origens, porque a gente está passando por um momento de limpeza. Eu sei que para muitos, para limpar tem que destruir tudo. Nem sempre é necessário destruir. Eu ainda acredito na recuperação do planeta, eu acredito que a frequência do amor muda tudo. Eu sei que é difícil, eu sei que ainda hoje, se o nosso Cristo viesse aqui, talvez ele fracassasse, talvez não, ele já tem muito mais chance de dar certo e conseguir, através do exemplo dele, passar, mas a gente ainda tem muitas pessoas que ainda não conseguem captar ou não têm ainda a consciência expandida, porque eu sei que esse vídeo mesmo vai dar o que falar, vai ter gente que vai... Quando a gente coloca que, na verdade,
sempre por trás disso tudo tem a consciência lá de fora, tem os nossos irmãos do espaço mais evoluídos. E isso eu não estou querendo derrubar a figura de Deus. Deus está acima disso tudo. A fonte criadora está acima disso tudo. Depois disso tudo. Mas eu sempre falei para vocês que a fonte criadora ela não está nem aí, ela só cria. Ela cria. Ela coloca, ela cria as centelhas divinas, aí as mônadas, os fractais todos dela, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente se torne Deus também, para que a gente se torne um dia uma fonte, mas para que a gente se torne fontes boas, porque nós vamos ter todos os atributos dela, mas nós vamos ter nossa individualidade, e a individualidade é que é o problema. E quando a gente tem a nossa individualidade, a gente pode optar fazer meleca ou fazer coisa boa. E alguns já sucumbiram. Poucos que chegaram a ser fonte fizeram meleca. Criaram seres que vieram para cá e para muitos outros planetas para dominar. Esses seres, de certa forma, eles são oriundos da fonte? São, porque até as outras fontes são oriundas da fonte. Mas alguns são oriundos dessa segunda fonte. Então, eles têm os atributos lá da fonte principal, porém, eles trazem resquícios no DNA deles, na formação deles também, dessa outra individualidade que se formou a partir da fonte primordial. Então, eu sei que é difícil da gente compreender tudo, mas é uma forma da gente entender o porquê que a fonte maior permitiria os sofrimentos, não só de seu filho, mas de todos nós aqui no planeta, ou de planetas onde existe sofrimento, dor, em diversos planos, em diversas dimensões. Então, é tempo da gente entender essa ligação que existe, de fato, com a instituição religiosa aqui na Terra, principalmente a ICAR, né? A ICAR, mas também todas as outras igrejas, depois que vieram a partir da ICAR, também tem esse tipo de influência. Tudo sendo influenciado por esses seres que estão por trás dos bastidores, operando de acordo com seus interesses. Eu espero que vocês tenham entendido isso, não vou aprofundar mais, talvez eu faça um outro vídeo até um pouquinho mais elaborado, mas por enquanto eu acho que já botei um pouquinho de pimenta no tempero de vocês aí para fazer vocês pensarem. Pesquisem, sabe, reflitam sobre isso, não comprem sensacionalismo sem raciocinar, viu? E nem fiquem tomando partido. Na verdade, isso tudo faz parte de uma imensa engrenagem, mas uma única engrenagem. E a gente começa a descobrir as pecinhas do quebra-cabeça, até porque a gente está à beira do chamado apocalipse. O apocalipse nada mais é do que revelação. É o véu caindo e a gente conseguindo enxergar tudo isso. E a gente precisa ter cabeça boa, mente expandida para compreender esse processo sem pirar, tá? É sem piração, é com compreensão para que a gente realmente alcance a evolução. É para isso que a gente está trabalhando, para trazer evolução para a humanidade. E a evolução só acontece através das escolhas, das boas escolhas, e quando a gente realmente tem compreensão do processo. Não é você acreditando no que eu estou falando, do que o outro está falando, não. É você conseguir realmente ir seguindo o seu caminho, encontrando aí a sua verdade, tudo aquilo que realmente ressoa com você e que você vai sentir que faz todo um sentido e que dá sentido à sua existência. Isso é que é importante nesse momento de transição. É você, de fato, descobrir quem você é e qual o seu papel nesse momento todo aqui. E com certeza é um papel importante, tá? A gente acha que a gente não tem importância, não, mas todos têm importância nessa imensa engrenagem que eu falei. Então, fica aí a reflexão. Mais uma vez, muito obrigada. E fiquemos com a luz.